Então, vamos criar uma classe veículo endClass e a implementação dessa classe endClass. Vamos criar a interface. O nome padrão, a forma padrão de declarar a interface é começar com if. Interface standard. Interface. Legal. Então, o que é a interface? A interface é um padrão de implementação que você define aqui e que toda implementação de um objeto que tem essa interface, ele vai cobrar a implementação dos métodos que estão nessa interface. Então, observando este objeto veículo e fazendo aquele exercício de abstração, quais são os métodos que no caso eu sei que são muitos, a quantidade de métodos são gigantesca, mas vamos separar dois métodos que todo veículo precisa implementar. Então, todo veículo ele precisa ter um mecanismo de ligar e desligar, certo? Para que isso seja respeitado e que para todo veículo, na sua implementação, seja obrigado a implementar esses métodos, a gente coloca isso aqui, ó, inter. Então, esse método, essa interface, ela é uma interface padrão. E desta forma aqui, se a gente tentar verificar a sintaxe, ele vai dizer que existem, que existem métodos dessa interface que não foram implementados na nossa classe. Para isso, a gente vai ter que implementar esses métodos. Então, a forma como ele faz a referência da interface é essa aqui, ó, a interface till ligar agora compilou certinho. Bacana. Então, olha o que eu fiz. Eu tive que implementar esses dois métodos desta interface standard para quando eu coloquei essa classe. Então, o que é a interface? A interface é um padrão de implementação. Todo lugar que utilizar essa interface vai ser obrigado a implementar os métodos dela. Então, é isso que é a interface. É um padrão de implementação. Então, todo lugar que tiver essa interface, todo objeto que tiver essa interface, ele é obrigado a instanciar os métodos dela. E uma interface, ela pode também ter atributos, certo? Eu poderia colocar até aqui, ó, uma referência ao atributo aqui, ó. Então, a gente consegue também ter na interface atributos que a gente pode ou não usar no caso. Mas a interface ela obriga que os métodos dela sejam implementados no objeto. Então vamos declarar aqui, ó, class
definition de field. E vamos aqui embaixo, initialization. Então, para a gente executar um método de uma interface do objeto, nós vamos precisar fazer isso aqui, ó. Fazer a referência da interface to. Então, a forma como ele é referenciado, ele sempre vai ter dentro dele a interface. Então, objeto, a interface e método. Ativei e vou executar. Então, veículo ligado, veículo desligado. Então, a interface é isso. É uma forma de obrigar uma determinada forma de implementar. Então, todo mundo que utilizar o veículo com essa interface vai ter que implementar o método ligar e desligar dessa interface. Legal? E é isso. A visibilidade dos atributos e do método da interface, ela está sempre relacionada com a seção na qual ela foi declarada. É só isso. A interface é uma coisa meio bestinha assim, mas bem simples de entender. Certo? É um padrão de implementação. Se a gente começar a herdar, por exemplo, criarmos um objeto e herdarmos do veículo, a redefinição acontece exatamente igual à redefinição dos métodos conforme o exercício anterior, com o mesmo critério. Legal? É isso aí. É bem simples. Espero que tenham gostado. FOI. Fui.